E aí, galera do nono ano, vamos corrigir nossas atividades então? Olha só, a questão 1 foi pedido para vocês demonstrarem a diferença de regime totalitário e autoritário. Então, o que nós esperamos que vocês consigam fazer? Que vocês consigam apontar aquelas diferenças que eu acho que é mostrado lá no primeiro slide sobre governo autoritário, que fala que haviam semelhanças e haviam diferenças. As semelhanças: em ambos os casos eles estavam descontentes com a crise, tinham medo das revoluções socialistas, um medo muito grande do socialismo e a busca por um salvador. A diferença é que no regime autoritário não havia eliminação da oposição total, não havia ali o controle total da imprensa também, e não havia as ideologias que eram usadas nos regimes totalitários para guiar a orientação do povo e fazer o povo seguir o líder. E dessa forma, como não havia ideologia, também não havia o culto ao líder. Tá? Na questão 2, foi pedido para vocês escreverem o processo do Mussolini. Então, vocês tinham que falar lá que ele participou da guerra, que ele participou ativamente como político e jornalista, da atuação ali do governo pós-guerra, que ele defendia que o governo tinha que interferir fortemente na economia para o desenvolvimento dela e que nem se para isso fosse necessário violência. E aí ele foi ascendendo, ele guiava os camisas negras, teve a marcha sobre Roma, os camisas negras mostraram sua força para o governo e o governo, vendo que a grande maioria da população aparentemente queria, entrega o regime para o Mussolini, pelo ser o Duce, o líder do governo italiano, o primeiro-ministro. Então reentrega para o Mussolini, e ele faz os acordos com a igreja para ter mais apoio, e ele começa a governar num regime totalitário, não esqueçam disso. A questão 3 era para vocês falarem da questão da superioridade da raça ariana e a necessidade do espaço vital. Para isso a gente tinha que casar os dois, porque um não vive sem o outro. Então Hitler fala da superioridade de uma raça branca que não tem mistura sanguínea, que não tem o sangue sujo. Para quem já assistiu, dá para comparar com o Harry Potter, a ideia do Voldemort, Então não ter o sangue sujo, o sangue ruim. Então ele fala que quanto menos miscigenação, mais envolvida uma raça. Isso nós chamamos de eugenismo, é as mesmas teorias lá do neocolonialismo. Então Hitler fala que precisa se aproveitar que a raça ariana é a raça pura, o povo alemão descende dela, e manter o povo dessa forma, tirando os judeus da equação, porque na visão dele os judeus são uma raça que está sujando e não uma religião. Então a ideia dele é essa: para esse povo se desenvolver, eles precisam de um espaço vital com acesso a todos os recursos necessários, que é isso que vai motivar também o Hitler a começar a buscar espaços, e consequentemente isso culmina na Segunda Guerra Mundial. A questão 4, ela era de X, e aí vocês tinham que marcar a alternativa que não era do totalitarismo. Então 5 alternativas, uma delas era somente dos regimes autoritários. Então falava assim, a letra A: suspensão das eleições, existência de inúmeros partidos, culto cego ao líder e uso de ideologia para guiar o povo, censura e controle dos meios de comunicação, espionagem em busca de opositores. Então a A, a C, a D e a E, todas elas são alternativas que correspondem ao totalitarismo. Porém a B não, porque no totalitarismo, seja ele de esquerda como o stalinismo, seja ele no de direita como o fascismo e o nazismo, só existe um partido político guiando o povo, tá bom? E a viagem no tempo, que a gente tinha que dar aquela viajada, imaginar como seria o mundo se não tivesse existido os regimes totalitários, vocês tinham que explicar o que seria diferente na nossa sociedade. Então vocês podiam falar que a gente não teria tantos avanços tecnológicos, porque muitos avanços começaram a vir a partir da Segunda Guerra Mundial, do armamento, Então infelizmente tem esse lado positivo. Os armamentos, o desenvolvimento tecnológico de armamento, ele acaba mais tarde, depois que os conflitos passam, tendo que ser usado em outro lugar. Então a gente não teria tido a Segunda Guerra Mundial, nós não saberíamos reconhecer características de regimes totalitários, líderes que estão perseguindo, maltratando o seu povo, nós não teríamos os direitos humanos reconhecidos, para que todo mundo consiga viver tranquilamente, tenha acesso à educação, saúde, segurança, nós não teríamos leis de conflitos contra o que Hitler fez, por exemplo, com os judeus, que ele exterminou boa parte. Então os regimes totalitários, eles tiveram um aspecto muito ruim, mas que para a nossa sociedade foi positivo, que a gente consegue reconhecer os problemas e encontrar soluções, tá bom? Então fiquem bem e estudem bastante.